Qual que é a diferença de volatilidade, balanço e frequência? Eu gravei esse vídeo aqui porque muita gente me pergunta, né, André, eu consigo medir frequência com um indicador, né, conhecido como True Range, né, e na verdade eu percebo que tem uma falha de entendimento do que são essas nomenclaturas. Então, por isso que eu gravei esse vídeo aqui, que é justamente para colocar um pingo no i aí do que é o quê, né, e de como que você pode usar isso no seu operacional. Fica comigo até o final desse vídeo, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna. Nesse canal aqui eu falo de trading, de swing trade e de investimentos. Nesse vídeo aqui, a gente está falando puramente de trading, tá? Vamos lá. Qual a diferença de frequência, volatilidade e balanço? Tá? Volatilidade e frequência estão ligados, mas eles não são iguais. Tá? Vamos lá. Vamos primeiro falar de volatilidade aqui. Volatilidade é uma medida puramente estatística, tá? Vamos pegar o exemplo mais simples de todos. Tá? Digamos que você pegue numa base de diário, tá? O dólar nos últimos 20 dias, tá? E calcula uma média de quanto variou, de quanto ele oscilou nos últimos 20 dias. Digamos que, tá? Ele nos últimos 20 dias, você pega lá a variação do primeiro dia, caiu 2%, no segundo subiu 2, 3 e 4, né? Soma tudo isso e divide por 20, que é o tamanho da amostragem que você está olhando, tá? E vai chegar numa média de oscilação. Digamos que essa média foi positiva, que nos últimos 20 dias ele tenha subido 1%. Como é que se mede a volatilidade? Você tem a média do período que você, da janela de observação que você está olhando, que é 1% positivo, e se hoje, amanhã, o mercado subir 1%, a volatilidade é zero, porque ele apresentou um dado que está exatamente igual à média dos últimos 20 dias. Se amanhã subir 2%, ou seja, eu estou 1% acima da média. Se amanhã cair 1%, eu estou 2% abaixo da média, né? Porque a média é 1% positivo. Quanto maior for a amplitude, quanto mais o dado que vier novo, ou seja, o fechamento de amanhã vier distante dessa média dos últimos dias, mais volátil é o mercado, mais volátil está o mercado, tá? Mas André, tem alguns detalhes que eu queria falar aqui. Vamos lá. Nesse caso, eu estou medindo volatilidade na base diária, ou seja, eu precisei de um fechamento para o outro, precisei de um fechamento e dividir um fechamento pelo outro para ter uma informação para compor os últimos 20 dias. Mas essa volatilidade, para fins de intraday, ela poderia ser calculada numa base diária. Você vê quanto variou em termos percentuais, ou até em pontos, nos últimos 15 minutos. Então você pega agora os últimos 15 minutos, divide os fechamentos um pelo outro e vê quanto variou percentualmente nos últimos 15 minutos, na última uma hora, nos últimos 5 e por aí vai. Você tem variações de como você calcula a volatilidade. Se você está calculando a volatilidade na base diária, se você está calculando a volatilidade na base intraday, tá? E outra coisa que varia é a janela de tempo que você olha. No caso do exemplo que eu dei 20 dias numa base diária. E no caso de intraday, quantas barras de 15 minutos, ou quantas janelas, ou quantas barras de uma hora, ou quantas barras de 5 minutos vai considerar? Não tem certo e errado aqui. Tá? Para investimento, naquele treinamento de paridade de risco que eu ensino, né, é fato que você tem que calcular na base diária, né, e usar algumas janelas de 30 dias, 60 e 90 dias. Mas aí é para investimento, é para calcular a volatilidade do ativo, para definir o quanto que você vai aplicar naquele ativo. Estou falando de investimento. Para intraday, você vai ter que testar uma série de coisas. Tá? Eu não faço isso, eu não uso a volatilidade. Tá? Mas não significa que você não possa usar. Tá? Então a volatilidade é uma medida de dispersão de quanto a próxima informação está distante de uma média. Média do quê? Média de oscilação de preço. Mas André, como é que mede essa oscilação de preço? Ou na base diária, ou entre 15 e 15 minutos e por aí vai, tá? Só para ter uma ideia. Geralmente ela é medida em desvios padrão, tá? Ela não é medida percentualmente, são desvios padrões para cima ou para baixo. Quanto maior o desvio padrão, em teoria, mais esse dado veio distante da média que ele costuma vir, do que ele costuma oscilar em média, tá? Isso é volatilidade. O que é balanço agora, tá? Balanço é uma nomenclatura que a gente criou quando começou a dar curso, lá em 2008, 2009, de que era uma medida, né, assim, subjetiva de quanto eu tinha que aguentar contra a minha operação sem que ela estivesse errada, sem descaracterizar a operação. Então o balanço ele não é igual para todo mundo, tá? Para quem opera igual, para quem está enxergando a mesma oportunidade, o balanço em teoria teria que ser igual. Mas não é uma medida objetiva, em que se você usar o mesmo critério, você chega
como se fosse a volatilidade, que se você usar a mesma periodicidade, né, e a mesma forma de calcular a média, né, você vai chegar num número muito parecido, muito igual ao outro. O balanço, ele depende muito de como você encara a oportunidade, né, e de que tipo de oportunidade você está pegando naquele momento. Então, ou seja, é o seguinte, comprou a 5 o dólar. Tá? Balanço é quanto que eu tenho que tolerar de volta, ou seja, quanto eu posso ficar contra a minha operação sem que ela se caracterize, sem que ela esteja errada. No giro, o balanço é muito menor do que você pegar, por exemplo, é um termo que nem é usado para quem opera análise técnica, candlestick, por exemplo. Você comprar quando rompe ali o teto do martelo e estopar na perda na mínima do candle. Isso nem é chamado de balanço, né? Porque você está operando numa frequência muito menor quando você está usando esse tipo de arcabouço, de candlestick, por aí vai, que eu não aconselho, né? Você está operando numa frequência muito maior quando você usa ali fluxo de ordens, está toda hora tentando ficar dentro do zigue-zague do mercado, ou do bumbo, da batida do mercado, como a gente fala. Então o balanço é uma medida subjetiva de quanto você tem que aguentar contra o mercado sem que ela esteja errada, sem que a tua operação seja descaracterizada. Não é o quanto você tolera de stop, hein? Não é uma tolerância tua, tem a ver, é inerente a quanto a tua estratégia aguenta sem estar errada. Acaba sendo subjetivo isso. E frequência. Tá? Frequência, muita gente confunde com volatilidade. Tá? E muita gente acha que dá para calcular de maneira muito mais objetiva, usando true range ou usando algumas coisas, ou até usando desvio padrão como volatilidade. Da forma com que eu criei essa nomenclatura lá atrás, em 2008, 2009, era quanto o mercado anda de forma ininterrupta, quase que ininterrupta, porque ele não tica mais, que nem ele fazia nos anos 2000, né? Quando ele está subindo no intraday, só dá upticks, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no caso de uma opção, por exemplo. Ou downticks, né? Está ali 11 com 12, batem a 11, 11 vira venda, batem a 10, 10 vira venda, batem a 9, 9 vira venda, batem a 8, 8 vira venda. Isso é uma sequência ininterrupta, só downticks no caso. O oposto seria só upticks. É muito raro o mercado embalar numa sequência ininterrupta. Então a frequência é quanto o mercado está andando na média, na moda, na verdade, tá? Desconsiderando o balanço. Ou seja, eu desconsidero o balanço daquela operação e eu falo, putz, hoje o mercado está dando aqui 4 pontos. 4 pontos é a frequência. Por que frequência? Na maior parte dos movimentos foram de 4 pontos. Não significa que você não teve movimento de 8, de 10 ou de 12, desconsiderando o balanço. Você teve, mas teve, sei lá, 5 movimentos no dia desse. Só que você teve 35 movimentos de 4 pontos. Moda é isso, é o que mais repete. É a frequência, é aquele movimento ininterrupto de upticks ou de downticks, excluindo o balanço. Não adianta não excluir o balanço. Tá? Você tem que excluir o balanço. Se o balanço é 3 e o mercado foi do 1 para o 4, caiu do 4 para o 1, ou seja, ele voltou 3 pontos, não passou do balanço, e foi do 1 para o 7, nesse movimento ele fez 6 pontos, a frequência foi 6 pontos o movimento foi de 6 pontos. Frequência é o movimento que mais se repete ao longo do dia ou de um período e por aí vai. De novo, frequência e volatilidade estão muito ligados. É muito difícil você achar que a volatilidade do mercado aumenta e a frequência do mercado não. Tá? Eles estão ligados, eles vão andar mais ou menos juntos, mas são conceitos muito distintos. Porque a volatilidade pode ampliar e você não necessariamente vai conseguir capturar uma frequência maior. Tá? Não necessariamente, porque o balanço também pode aumentar. E uma coisa acaba compensando a outra e a frequência ali que você vai tirar do mercado, né, o que você busca do mercado, que é aquele movimento tranquilo, né, que você compra tá, e você não sofre. Né? O scalping tem muito disso. Né? O scalping é você não ter o mercado muito contra a tua posição. Tá? E o balanço é o limite tolerável antes do stop. É o máximo que um scalper tolera contra a tua operação, é o balanço do mercado. Mas ele busca a frequência, ele busca aquele negócio. O mercado vem ticando, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, opa, não vai mais, opa, não vai mais. Parou de andar dentro da frequência do mercado, ou muito próximo dela, para que eu vou ficar peitando, esperando o mercado fazer um movimento de 20 pontos? Estou falando para quem gira, para quem faz scalper. Tá, scalping. Mas esses conceitos de frequência podem ser aplicados para quem tem um operacional maior. Só não era o que eu ensinava e propagava. E vamos lá.
Uma dica para giro aqui. Muita gente pergunta, na verdade, antes da dica aqui, se pode definir a frequência usando o True Range, aquele indicador de análise técnica. Eu não gosto, porque, de novo, você vai ter uma medida muito próxima de volatilidade. Para a frequência, a gente definia no olho, mas você tem formas de calcular, eu vou criar, né, um software para isso, de calcular quantos movimentos estão sendo criados naquele dia, fazer um histograma de movimentos. Olha, movimentos, excluindo o balanço, de 8 pontos, fez X vezes. Movimentos de 4 pontos, excluindo o balanço, fez, olha aqui, ó, 35 vezes. Tá? É você ter um histograma de cálculo dentro do dia, tá? E seria assim, ou no olho, ou dessa forma estatística mesmo, olhando movimento a movimento e excluindo o balanço, que por sua vez também é mutável, né? Em função da volatilidade do mercado, o balanço pode ser maior ou menor, em função de outras coisas, né, de como os players estão interagindo, da quantidade de dinheiro disponível e por aí vai. E a dica para giro aqui. Dado que você identificou a frequência do mercado, que você identifica desse jeito que eu te falei, no olho ou uma dispersão estatística, né, vendo o movimento que mais repete, você vai lá e vai pôr um gráfico de P com um tique a mais que a frequência. O gráfico de P é aquele gráfico que troca o candle com base em variação de pontos. Ele é diferente, parecido com o Renko, mas eu acho ele mais... Né, um dia eu gravo alguma coisa falando sobre isso. Ele é mais refinado do que o Renko, ele é mais preciso, especialmente na troca de barra, tem uma sacanagemzinha no Renko que eu não gosto. Tá? Então a frequência, sei lá, é 5, você vai colocar 11 P's. Por quê? Porque P, a frequência está em pontos, P está em variações. Um ponto no dólar são duas variações, são 2 P's. Um ponto no dólar são duas variações, porque a mínima oscilação, o tique do dólar é meio ponto. Para você completar um ponto, você tem que ter 2 P's, duas variações, ok? Tá? Então a dica aqui, tá? Qual gráfico de P você escolhe? Você estabelece a frequência do mercado e sempre põe um tique a mais para definir o gráfico de P's. Lembrando que P, 1 ou 2 P's significa 1 ou 2 variações mínimas de preço. Como o dólar é meio, a variação mínima, tá? 5 P's seria equivalente a 2,5 pontos de dólar, tá certo? Espero que você tenha, né, clareado um pouco a diferença de balanço, frequência e volatilidade, que tenha dado aí uma resposta prática de como, né, não de como medir a frequência, né, mas pelo menos de como usar a frequência e traduzir isso para o gráfico de pontos. E se você gostou, você clica aqui no curtir, é muito importante porque o YouTube entende que você gostou e ele espalha para outras pessoas que também gostariam desse vídeo. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que você não perde conteúdo nenhum futuro. Tá? Você sabe que tem meu Instagram, andré.rana, com 2 N's.fará. Tá cheio de fake aí no mercado. Tá? Esse tem um TH no final. Tá? Alguns fakes estão com 2 T's ou com 2 H's no final. Pelo amor de Deus, fique esperto nisso, que eu não vou ficar mandando mensagem nem vendendo nada pelo Instagram. Tá certo? E se você tem alguma sugestão, né, de vídeo, comenta aqui embaixo, ou se tem alguma dúvida, né, também sobre esse vídeo aqui, né, comenta aqui embaixo também, que dentro do possível eu vou responder. Beleza? Boa semana, abraço, até semana que vem.